Hoje eu vou falar sobre a equação do simbionte. Não sai daí, a gente já volta. Ok, hoje é 4/7/2024. Nós estamos aqui hoje dispostos a falar sobre a equação do simbionte. Mas primeiro, é claro, John Lamlash, Não a Imagem de Deus, lançado no Brasil pela Luna Editora, disponível para os senhores e senhoras na Amazon ou na estante virtual. E esse livro trata do animismo sofiânico que nós estamos aqui discutindo. Este livro é uma grande aquisição para a sua biblioteca. Então vamos lá. O animismo sofiânico é um movimento criado por John Lamlash, como comentamos extensivamente no vídeo anterior. E o documento do Sophianic Animism USA, ele fala das práticas que envolvem, o culto da Mãe Terra. E uma dessas práticas opcionais é a observação da equação do simbionte. Mas o que é essa equação do simbionte? Bom, primeiro, ela não é uma regra, ela não faz parte de uma liturgia, ela é uma instrução. Uma instrução, uma proposição, ela é um princípio que guia a conduta das pessoas que seguem o animismo sofiânico e têm a narrativa da deusa como sua narrativa. E o que ela guia? Ela guia as relações humanas com as criaturas não humanas. Essa equação do simbionte, então, é uma prática que celebra os vínculos sagrados entre todas as vidas. A vida humana é especial porque ela desenvolve a cultura, ela desenvolve o ritual. Então, o ritual de compreender a relação entre os animais humanos e os animais não humanos é essa a observação, então, da equação do simbionte. O Sophianic Animism USA chama isso de uma prática opcional. Eu chamo isso de uma visão de mundo, é uma forma de você enxergar os outros animais em relação à sua própria humanidade. Então, os animistas sofiânicos entendem que, abre aspas, os animais humanos só encontram a verdadeira medida de empatia e afeição uns pelos outros dentro do alcance da afeição sentida e expressa pelos animais não humanos. Essa é a definição do Sophianic Animism USA. John Lamlash, que é o fundador e idealizador deste movimento, ele formulou da seguinte maneira: o seu amor próprio está para o seu senso de humanidade, assim como o seu senso de humanidade está para a sua empatia com os animais não humanos. Isso então é uma equação cultural. A medida da sua humanidade é a medida da sua empatia com os animais não humanos. E eu concordo 100%. Olha só que interessante. Você só vai entender o que é ser humano na medida que você entender a sua empatia com os animais não humanos. É fantástico. Então, é muito natural que o senhor e a senhora simpatize com o animismo sofiânico, como eu simpatizei, depois dele ser formulado e colocado num documento. Você lê o documento e você fala, poxa, os caras realmente captaram a essência, do que é ser guiado pela narrativa da deusa caída. Mas o que é esse simbionte? Quem é ele? Bom, o simbionte aparece no episódio 9 da história da deusa caída. Esta experiência divina é o que muitos chamam de intercessão crística, quando Cristo desce do pleroma e vem
curar as afecções de Sophia, que está aqui do lado de cá, né, do mundo da matéria. Então, o episódio 9 é uma expansão e uma redefinição, uma reinterpretação das palavras do Ireneus, aqui no livro Contra as Heresias, livro 1, capítulo 4.5. E nesse capítulo ele registra a forma como Valentinus via o florescimento da vida na Terra, e ele escreve um negócio realmente espantoso para a época. E para entender a visão dos valentinianos, é preciso considerar, claro, a sintaxe limitada do Irineu. Ele não sabia explicar a ciência por trás do estabelecimento de um bioma, por exemplo. Nós podemos. Então é isso que vai acontecer aqui. O enraizamento da vida no bioma terrestre é explicável, né? Nós temos sintaxe para isso. O Ireneus não tinha. Então, o que o Ireneus consegue descrever é fantástico, se a gente prestar atenção nesse detalhezinho. Os gnósticos valentinianos, sethianos e todas as outras escolas gnósticas espalhadas aí por todo o Cáucaso, eles têm uma narrativa sobre a emergência da vida na Terra. E aí temos aí a narrativa do Evangelho de Filipe, quando Filipe fala que este mundo, este nosso mundo, esse nosso cosmos surgiu de um erro. E todas essas histórias do início da vida para os gnósticos começam com esse erro. Esse erro foi aquele ato unilateral de Sophia de se meter na experiência do Anthropos, esse ato prúnicos, né? Então, essa queda levou Sophia a sofrer todas as afecções que nós falamos nos vídeos anteriores. E a nossa Mãe Divina, então, acaba se tornando aí o planeta Terra através da metamorfose. É uma história que fala das dificuldades da fonte da vida, né? Depois que ela se torna Gaia, ela tem dificuldades para administrar a vida que floresce dela e nela, né? Porque o corpo é ela mesma. A vida deste planeta, ela é imanente à Terra. A vida está na Terra, segundo os gnósticos. E dessas dificuldades, da deficiência, né, do problema que Sophia não conseguiu resolver sozinha, nessa dificuldade surge a personagem do simbionte no Ireneus. É Christos. Se você lê aquele Codex, o Berlin Codex, você vai ler sobre as preces e os pedidos de socorro que Sophia fez tanto para o pai, né, o pai do tudo, todo, quanto para os seus irmãos Aeons, e essa prece acabou sendo atendida. Mas antes a gente tem que lembrar uma coisa, galera. Os Aeons, cada um deles, são atributos do Originator, correto? Eles não estão lá à toa, foi criado uma coisa lá, botar um nome. Não, cada um desses atributos divinos se torna uma corrente plasmática capaz de criar e gerar e fazer vida, porque eles são Aeons Generators. Isso está tudo explicado no próprio texto do Nag Hammadi. Então o que acontece? Sophia é sabedoria. Thelety é intencionalidade. Eclésia é agregação. E Christos é unção. Então quando a gente fala do Christos, quando a gente lê Christos no texto do Irineu, obviamente nós estamos pensando no velho e bom rapaz, mancebo, que foi pregado na cruz, e blá, 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 e toda aquela carregação de coisa que vem atrás da figura do crucificado. Mas a função do Aeon Christos é de crisma, é de unção. Ele vem para curar os problemas que Sophia está passando. O John Lamlash, ele entende essa cura de Akamot Sophia pelo Christus. Ele entende que essa cura proporcionou a Sophia essa condição de agregação. A unção estabeleceu a unidade mórfica que faltava para a vida que florescia igual uma coisa louca no corpo da própria deusa. Gaia, né, não conseguia mais administrar aquela vida toda. E ela rezou, e ela pediu, então até que o pai
disse ok e os Aeons, em conjunto, enviaram o Aeon Christus para curá-la. Mas as formas de vida, elas não se agregam de forma aleatória, indiscriminada pela superfície terrestre. A unidade mórfica, o conceito de unidade mórfica implica a agregação coordenada, aplica uma inteligência, uma gnosis aí, né? Então, agregação é eclésia. Sempre que eu leio Christos ou igreja nos textos gnósticos, eu tento entender que essa igreja, esse eclésia, anteriormente se referia a um Aeon, e esse Aeon eclésia representa o atributo do Pai de tudo, que é o atributo da agregação. É uma inteligência, né, que ele transmite a Sophia. É interessante, o texto do Irineu ele é bem claro nesse assunto. Então, numa palavra, essa agregação da vida, esse controle, essa capacidade de gerir a vida, ela é então o que a gente entende por simbiose, né? Hoje nós temos como explicar isso com a sintaxe científica. A simbiose é o resultado da cura proporcionada pela intervenção do Aeon Christus aqui no episódio 9 da Deusa Caída. Christus então desce até a irmã, que é aquela irmã ousada, Prúnicos, aquela safada, que pulou do pleroma por conta própria, e ele desce em nome da unidade do pleroma, para evitar qualquer interpretação cristológica. Portanto, John Lamlash decidiu tirar da frente o nome Christus, e Eclésia também, e substituir pelo termo que ele inventou, que é o termo simbionte. Então, o Aeon simbionte é uma palavra que o John Lash que trouxe aqui para a narrativa. Ela não vai ser encontrada em Nag Hammadi. Importante ressaltar isso. Simbionte, então, é só um termo que ele substitui por Christus, para não dar confusão. O termo Christus ele desvia o foco da mensagem sofiânica pura, naquela mensagem que já era transmitida há milênios antes sequer de surgir um cristianismo, ou talvez antes sequer de ter um judaísmo estabelecido como, né, o povo de Deus, a nação religiosa e aquela coisa toda. No nosso livro que está sendo aí preparado, o Mito de Sophia nas Escrituras de Nag Hammadi, nós vamos aqui, então, no episódio 9, a gente vai falar da intervenção do simbionte. Eu vou ler aqui para os senhores um trechinho. Sophia estava sozinha em um mundo criado por ela, a partir dela mesma, mas não totalmente sozinha. Desde o momento do seu mergulho do núcleo galáctico, os Aeons do Pleroma vêm observando as dificuldades daquela irmã ousada. Agora, eles veem que ela está em desvantagem por conta de uma deficiência, uma condição que ela não consegue resolver sozinha. Se o problema não for resolvido, a integridade do mundo natural que ela sonha, o seu grupo planetário, se desfará no caos. Esse risco obrigou a unidade dos Aeons a uma decisão muito importante. O mundo de Sophia era uma anomalia de supremo interesse para os Aeons. Eles também estavam aprendendo, né? Esta experiência divina é um caso único onde o laboratório planetário, o cenário da experiência divina, o setting dessa experiência, envolve a presença física de um Aeon. Sophia, o Aeon que projetou o genoma humano em Syzygy, lá no Pleroma com seu parceiro Thelety, está incorporada fisicamente no Terrarium, ou seja, Sophia habita o habitat onde a próxima cepa do Anthropos, o A10, nós, vai emergir. É uma situação inteiramente nova para os deuses, é uma novidade cósmica, mas eles finalmente chegaram aí a uma solução. Eles optaram por uma intervenção que não afetaria as condições essenciais do mundo planetário, Gaia, mas que proporcionaria a liberdade e as condições para que a deusa pudesse administrar a vida com plena eficiência. Eles então designaram um Aeon, o simbionte, para descer à Terra e ajudar Sophia a organizar a sua prole em campos mórficos autodirigidos. O simbionte forneceu a Sophia a habilidade exata necessária para organizar a espécie em campos mórficos. Ela não teria mais que atender exaustivamente
cada uma das espécies de vida orgânica, que já chegava a trilhões de espécies. Irineu ensina que, intervindo na experiência do Aeon Sophaia, o simbionte ou o Aeon Christos, ele transmitiu a Achamoth sua forma como inteligência respeitada, gnosis, e trouxe cura para suas paixões, separando-a delas, mas não de modo a expulsá-las completamente do pensamento da deusa. Pois não era possível que eles fossem aniquilados, porque eles, a vida ou o bioma do terrário, já haviam se enraizado e adquirido força de modo a possuir uma existência indestrutível. A solução dos deuses, aprovada e autorizada, obviamente, pelo Originator, deu a Sophaia a habilidade de gerenciar todo o espectro da vida na Terra através do seu sonhar. Ao cumprir sua missão, então, o Aeon simbionte se retira da Terra e retorna ao Pleroma, deixando uma marca radiante na atmosfera, um glow, como a pós-imagem de um objeto visto contra a luz. Uma aura, ficou aqui. A gente ainda vê essa aura, esse glow, no planeta Terra. Ele permanece como um fantasma luminoso. A intervenção do simbionte teve um tremendo impacto em toda a vida que emergia na superfície do planeta Terra, e esse impacto persiste até hoje. Qual é a mensagem aqui da equação do simbionte? A equação do simbionte, então, aponta para essa relação da sua humanidade e da empatia que o senhor ou a senhora tem pelos animais não humanos. Então, a partir de agora, os outros animais humanos devem ser vistos pelo senhor e a senhora animal humano como emanações da mesma mãe, ou seja, tanto o animal humano quanto o animal não humano, eles vêm da mesma fonte, eles emergem da mesma fonte. Isso faz toda a diferença na hora que você olha aí o mundo animal doméstico ou selvagem, o ser humano vive através das outras espécies. Ele não vive da exploração insana e predatória das outras espécies. Nós vivemos através de todo esse bioma que pipoca pelo planeta afora. A vida é vida, nós somos parte dela. Essa é a visão do animismo sofiânico, essa é a equação do simbionte. E para recapitular, vamos lembrar aí a equação do simbionte, desenvolvida por John Lamlash. O seu amor próprio está para o seu senso de humanidade, assim como o seu senso de humanidade está para a sua empatia com os animais não humanos. Essa é a mensagem de hoje. Espero vê-los novamente e que a mensagem sofiânica toque fundo no coração dos senhores e das senhoras. Lembrando, Not in His Image, não a imagem de Deus, lançado pela Luna Editora no Brasil, tradução deste que vos fala, disponível na Amazon e na estante virtual para o seu deleite. Portanto, não deixe de ir lá e garantir a sua cópia. É uma quantidade limitada de livros, portanto, vai lá, garanta a sua e seja feliz. Um grande abraço, vejo vocês no futuro breve.